Olá, boa tarde, já estamos a gravar. Quero dar-vos as boas-vindas a esta sessão sobre como encontrar a evidência nacional através de uma estratégia de pesquisa PICOT. Vamos utilizar a base de dados Sinal na sua versão Ultimate. O meu nome é Johanna Amorim, eu sou a formadora da EBSCO para Portugal e Espanha e quero apresentar-vos também a EBSCO. A EBSCO é uma empresa americana fundada nos anos 40 e esta é a nossa missão: transformar vidas, fornecendo conteúdo relevante e fidedigno quando, onde e como as pessoas precisam. E para isso estamos presentes tanto em empresas, escolas, universidades, centros de investigação e em praticamente todos os institutos públicos, institutos e instituições. Como objetivo geral para hoje, temos ver como utilizar de forma avançada a base de dados Sinal através da estratégia de pesquisa PICOT. Vamos também conhecer outras ferramentas do EBSCOhost que permitirão mantê-lo atualizado no seu dia a dia de uma maneira eficiente. Como objetivos específicos, temos apresentar a base de dados Sinal, depois fazer opções de pesquisa avançada no EBSCOhost, formular a nossa pergunta da estratégia PICOT e preparar a estratégia da pesquisa PICOT. Através desta estratégia, temos vários passos a seguir e um deles é encontrar a evidência nos resultados que obtemos através desta estratégia de pesquisa. Vamos ver também como encontrar mais informações de ajuda e suporte na base de dados Sinal através da nossa plataforma, da nossa página web, melhor dito, a nossa página web pública, o EBSCO Connect. Este é o conteúdo temático que vamos seguir para alcançar os nossos objetivos. Vamos fazer uma revisão do conteúdo da base de dados, vamos ver um caso de estudo com a estratégia PICOT, ver também a criação, desculpem aqui, de uma conta EBSCO e visitar os sítios de ajuda. Começamos então com a apresentação da base de dados. A Sinal é a melhor ferramenta de investigação para a área da enfermagem e outros profissionais da saúde. Proporcionam acesso rápido e fácil às melhores revistas de enfermagem e cuidados de saúde e tem outro tipo de documentos próprios, como são as fichas de cuidado médicas com base na evidência e as aulas rápidas. Esta base de dados contém o texto integral de muitas das revistas mais utilizadas no setor da saúde. Com a Sinal, vão poder ter acesso a uma vasta gama de conteúdos que abrangem mais de 50 especialidades de enfermagem, bem como outros tópicos relacionados, como é o caso da terapia da fala, a nutrição e muitos mais. Os encabeçados de assunto são os títulos utilizados pela National Library of Medicine e ajudam os utilizadores a pesquisar e recuperar informação de forma eficiente, seguindo a estrutura das revistas médicas. São os termos MESH. Então, a Sinal, no seu Tesauros, inclui tanto os termos MESH como outros termos próprios da Sinal. Aqui podemos ver uma comparação entre as versões anteriores da Sinal e a última versão, a Sinal Ultimate, e podemos ver o número de publicações, como aumenta consideravelmente o número de publicações nesta última versão. Aqui vemos algumas das revistas que estão disponíveis na Sinal Ultimate a texto completo, a texto integral, e são das principais publicações existentes a nível mundial da área da saúde. A Sinal Ultimate inclui também uma lista de aproximadamente 200 vídeos novos, vídeos estes organizados por diferentes famílias, e é uma opção também muito interessante e que é uma plus-valia para obterem esta nova versão da Sinal Ultimate. Aqui mostro alguns deles, mas como são vários, estão a ver que é um PDF de 5 páginas com uma lista de vídeos realmente enorme e atualizados. Ok, vamos então iniciar com a nossa estratégia PICOT. O que quer dizer PICOT? Population, que indivíduo ou grupo estamos interessados em estudar.
Temos também uma intervention, qual é a ação, o tratamento, a intervenção que queremos analisar, e uma comparação, ou seja, se eu dou uma pastilha e não dou, qual é a diferença entre esta ação. E depois temos um outcome, o que é que acontece se eu dou a pastilha, o que é que acontece se eu não a dou. Podemos também limitar os nossos resultados no tempo. A opção de tempo é um dos parâmetros opcionais da estratégia de pesquisa PICOT. Na EBSCO, criamos uma estratégia de pesquisa utilizando a estratégia de pesquisa PICOT em 7 passos. Então, eu vou passar à demonstração. Tenho já aqui a minha interface aberta. Nesta interface tenho 6 bases de dados disponíveis. Eu vou selecionar só a Sinal, que é a que nos traz aqui hoje, mas temos também formações públicas sobre a Medline, sobre a Dentistry and Oral Science Source, sobre bases de dados da área da psicologia e também Sport Discuss, que não a tenho aqui, uma base de dados especialista na área da fisioterapia e ciências do desporto relacionadas com a saúde. Vou então selecionar só Assinale na sua versão Ultimate e o próximo passo seria confirmar que temos o utilizador da EBSCO ativo. Se aqui aparece Olá Investigador, quer dizer que não tem um perfil iniciado e quer dizer também que não vai poder utilizar todas as opções do meu painel de controlo. Então, sempre é recomendável iniciar a sessão com ou a criação de conta MyEBSCO. Para fazer a estratégia de pesquisa PICOT, a interface do EBSCO Host oferece-nos esta janela, pesquisa orientada PICOT. Se houver alguma dúvida com como trabalhar com esta janela, temos um link ao EBSCO Connect, como eu comentei antes, é a nossa página de gestão do conhecimento, e aqui podem ter toda a informação, tanto sobre a estratégia de pesquisa PICOT, como estamos a ver na imagem, mas também, se eu faço clique em EBSCO Connect, vou à página de início e pesquiso sobre a Sinal. Tenho toda a informação disponível, vários vídeos, tenho também exercícios para docentes incluídos aqui no EBSCO Connect quando fazemos a pesquisa por Sinal. Volto à minha interface. E volto também à apresentação para continuarmos com estes 7 passos de criação da estratégia PICOT. E vamos vendo os passos e fazendo a demonstração na interface. Então, quais são estes 7 passos? Vamos primeiro formular uma pergunta, ou seja, qual é o meu problema? Qual é o problema que eu quero analisar através da estratégia de pesquisa PICOT? Vamos identificar quais são as palavras-chave para cada um dos elementos que vimos anteriormente. Vamos planificar a nossa estratégia de pesquisa, ou seja, com que base de dados, quero fazer a minha pesquisa com a pesquisa básica, com a avançada, com a janela de ajuda da PICOT. Depois executamos a pesquisa e o próximo passo já é analisar os resultados, refinar os resultados através dos filtros, por exemplo, são uma ajuda para chegar aos resultados que realmente são interessantes para nós. Uma vez que eu tenho os resultados que me interessam, devo rever a literatura, ou seja, ler estes resultados. E depois, por último, vamos avaliar as evidências, ou seja, eu vou confirmar que estes resultados que eu estou a ler sejam verídicos. Vamos então iniciar com a formulação da nossa pergunta PICOT. A minha questão é: nos recém-nascidos com dor, existem provas que sugiram que o contacto pele com pele é mais eficaz que a administração oral de sacrose na redução da dor. Qual vai ser então o meu segundo passo? Identificar as palavras-chave para cada um dos elementos PICOT. Então, tenho aqui a minha população, vão ser os recém-nascidos que sentem dores. A minha intervenção vai ser o cuidado pele com pele. A comparação, administração oral de sacarose. E o meu outcome, reduzir a dor natal. Passo 3, planear a estratégia de pesquisa.
Que base de dados é que eu vou utilizar? Assinale Ultimate. Modo de pesquisa, frases booleanas. No meu caso, eu vou utilizar a estratégia de pesquisa Picot. Esta é uma estratégia, uma pesquisa avançada do EBSCOhost. Então, eu tenho já aqui as minhas palavras-chave para introduzir em cada um dos campos. Eu vejo na minha estratégia de pesquisa também, desculpem que aqui está em espanhol, que as palavras-chave que eu tenho, eu não posso escrever diretamente os recém-nascidos tentadores, não é? Então tenho que procurar quais são as minhas palavras-chave. Neste caso podem ser recém-nascidos, neonatos, lactentes e bebês. E assim continuamos para todas as palavras. Eu posso ter várias opções. Então vamos à nossa interface. Vou à página de estratégia Picot e vou colocar Neonate. Eu vejo, será que este é o melhor termo a utilizar em inglês? Então, o que é que eu posso fazer para confirmar ou para ajudar-me nos termos a selecionar? Posso ir à minha interface e ver o texto autocompletado que se sugere. A ver, neste caso não está a sugerir. Vou atualizar a página porque tinha aqui a interface aberta. Agora sim. Então, estão a ver, temos aqui várias opções que eu acho que podem ser interessantes para mim. O que é que eu vou fazer? Vou selecionar todas estas opções e vou criar um documento. Eu vou utilizar o Notepad, por exemplo, um documento muito básico, para ir guardando os resultados que vou encontrando e que eu acho que são interessantes para mim. Então, este seria o meu population, o meu P. Vou voltar à diapositiva e na intervenção temos contacto pele com pele. Então vou ver que outras opções é que pode haver. Skin to skin. Podia também fazer esta pesquisa, por exemplo, através do Tesaurus, confirmar qual é o termo que a Sinal recomenda para cada uma das opções que eu tenho pensadas. O outro passo, a minha comparação oral sucrose. Aqui não temos texto autocompletado que nos ajuda, então vou selecionar só esta opção. Oi, não copiou. Agora sim. E por último, Pain Management. E tenho aqui várias opções. Reparem, este eu não vou querer utilizar porque eu não quero falar de analgésicos. Então, vou retirar este. E também tenho aqui outra opção que é Pain Management ou Managing Pain. Se calhar poderia colocar um asterisco por se acaso, se houver mais opções, mais termos relacionados com management, managing, manager, não sei. Pode haver mais opções que eu não esteja a ver neste momento, então posso fazer aqui, utilizar um truncador. Vou às minhas notas e já tenho os meus 4 passos a seguir. Então, agora sim, faço nova pesquisa para não ter nada na caixa de pesquisa. Abro a minha estratégia Picot e vou colocando os meus termos. Espero que estejam a fazer também na vossa interface, seguindo os nossos passos. Podem utilizar o meu exemplo ou outro exemplo que tenham à mão ou que tenham já pensado, no qual estejam a trabalhar, e lançamos a nossa pesquisa. Ao lançar a pesquisa, vamos ver. Ok, só tenho 15 resultados, então estão a ver que estes resultados vão ser certamente realmente interessantes para mim. Quando fazemos uma pesquisa, e trabalhamos com muitos resultados, temos a opção dos filtros que nos podem ajudar e também dos filtros específicos da Sinal. Quando vou a pesquisa avançada, tenho aqui, reparem, várias opções que podem ser interessantes. Também as clinical queries, temos uma formação
muito curtinha para explicar as clinical queries, assim como é esta, só de meia hora. Tipo de publicação, enfim, várias opções nos filtros que podem ser interessantes. E esse seria o nosso passo 4. Executar a pesquisa que já fizemos, desculpem, e seria o passo. Podemos fazer a pesquisa com a janela de pesquisa, como eu comentava, ou a pesquisa básica ou a pesquisa avançada, utilizando os diferentes operadores booleanos. E agora sim, a utilização dos filtros vai no nosso passo 5, refinar os resultados. E aqui temos os resultados, desculpem, os filtros específicos da Sinal ou os filtros que podemos ver na coluna à direita do ecrã, do ecrã ou da tela, em português do Brasil. E temos aqui todos os filtros disponíveis, que são os filtros genéricos da EBSCOhost, filtros que vamos encontrar com qualquer base de dados que utilizamos. Por último, rever a literatura. Temos dois tipos de formatos no EBSCOhost, que é o PDF e o texto integral online. O texto integral online dá-nos uma ajuda, que é a possibilidade de traduzir o resultado ao nosso próprio idioma. Temos disponível também nesta tradução automática, português do Brasil e português de Portugal. O passo 7 seria rever a literatura. Então, entro no texto integral e leio o resultado e confirmo também os níveis de evidência. Temos diferentes níveis de evidência disponíveis, como sabem, e na Sinal temos 3 filtros sobre os quais podemos também fazer um filtro por nível de evidência. Se quiserem, outra opção é colocar o nome do nível de evidência com o qual querem trabalhar, colocá-lo na página de pesquisas. No caso, na página de pesquisas, não, desculpem, na caixa de pesquisa. No caso da APA, temos também das bases de dados da APA, há um filtro que se chama metodologias, onde podem também selecionar o nível de pesquisa que querem utilizar. Faço referência à APA porque também é uma base de dados da área, tem relação com a área da saúde. Ok, isto é tudo o que vos queria mostrar. Queria saber se têm alguma dúvida, alguma questão, algum passo que queiram repetir. Eu vou colocar aqui a apresentação, um código QR que podem seguir para fazer a avaliação desta formação e desejo-vos um excelente resto de dia. Se houver, paro a gravação e se houver mais perguntas, respondo aqui pelo chat já fora da gravação. Muito obrigada e bom dia.